A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os meus amados irmãos e irmãs, seguidores, os inscritos, os que estão me acompanhando nesse projeto, divulgando esse trabalho. E eu convido vocês, meus amados irmãos, para nós continuarmos nesse trabalho, confrontando os pecados, porque os pecados estão em nós. Nós é que cometemos os pecados. Se nós não confrontar eles, não eliminar eles da nossa vida, a condenação é certa. E aqui tem, irmãos, hoje a mensagem, o fim de todos aqueles que não querem nada com Deus, que não se arrependeram dos seus pecados, não se converteram dos nossos caminhos, o fim dele vai ser o lago de fogo. Está escrito em Apocalipse, no capítulo 21, no verso 8. E eu vou falar isso aí para vocês, mas antes disso eu quero passar bem para vocês, sempre lembrando vocês que hoje todas as mensagens que eu passo para vocês está escrita na Bíblia, irmãos. O Novo Testamento, que é de Mateus, Apocalipse, ele é o maior exemplo de vida que nós podemos ter. Se você conhecer a palavra do Senhor, estudar ela todos os dias, você pedindo sabedoria, você vai mudando a tua vida progressivamente. Quanto mais você conhece a palavra, mais ela vai mostrando para você as coisas erradas que a gente comete, as coisas que estão dentro de nós, que nós cometemos, os pecados que a gente comete sem perceber, e isso nos condena. Porque o que Jesus veio fazer, irmãos, ele veio para fazer. Ele não veio para brincar. O que ele fez, o que ele passou, aliás, por nós, lá na cruz, para que hoje nós tenhamos a oportunidade de se santificar e herdar o reino dos céus por meio dele. Porque quando ele morreu lá na cruz, todo mundo estava no pecado. Todos. E ele veio para salvar. Aquele que estava vivendo uma vida de justiça, de bondade, ele já recebeu a bênção. Mas aqueles que estavam no pecado e se arrependeram dos pecados, conheceram o pecado e começaram a se arrepender, esses que foram chamados, foram escolhidos, mesmo estando no pecado, como eu, sou um testemunha disso, que eu jamais teria o direito de estar onde estou, de conhecer o que eu conheço de Jesus, de estar com Ele, o Espírito Santo habitando em mim, os anjos estando comigo, me ajudando. Eu jamais teria esse direito, se não fosse pelo amor de Jesus, de ter me escolhido lá das trevas, estando debaixo dos pés de Satanás, do diabo, de espíritos imundos. Eu jamais estaria aqui. Se Jesus olhasse para isso, para mim, na situação que eu estava, onde eu estava, eu jamais seria escolhida por ele. Mas eu, como sou testemunho vivo disso que está escrito, e o porquê Jesus veio para salvar, libertar os cativos, os que estão na prisão, os que estão presos da enfermidade, do mal, do pecado. Ele veio para isso, irmãos. E é nesse ponto, nesse foco que nós temos que seguir esse caminho. Entenderam, meus amados irmãos e irmãs? Porque o pecado é nós que praticamos, nós somos pecadores. E Jesus veio para salvar o mundo, não para condenar. E nós só vamos ser condenados
se nós conhecendo a palavra, que vamos todos conhecer, porque Jesus não vai voltar enquanto tiver um que não conheça a palavra no mundo, nos quatro cantos da terra, nos bilhões de seres humanos. Está escrito. Aí será o fim. Porque Deus, Jesus, não condena ninguém inocente. Você viu lá na Nigéria? 1.500 cristãos foram assassinados. Olha só que chacina, que traição, que desprezo que tem com o povo de Deus que fizeram lá. Que até, inclusive, o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, já mandou exército para lá para eliminar esse povo, para acabar com essa mortandade de cristão, porque ele é evangélico. Ele crê em Jesus, ele confia em Jesus, ele não aceita isso, porque isso aí é matar gente inocente. A luta dele é contra a corrupção, contra o mal. E ele está lutando justamente para libertar o povo da escravidão do comunismo. Ele já fez promessa de campanha e já mandou exército para lá, para a Nigéria, para evitar isso aí. Porque de muita gente, irmão, na Índia, Afeganistão, outros países aí, sabe, que não aceitam cristão, entra lá, morrem. Mas eles conhecem a palavra. Eles conhecem, por isso que eles estão matando. Eles não aceitam, porque se rebelaram contra a palavra. Então, irmãos, o que está escrito aqui em Apocalipse, do capítulo 21, no verso 8, isso aqui não tem escapa mesmo, porque Jesus está deixando bem claro que esses tais que não querem nada com Deus, não se converter, o lugar deles é no inferno. Vamos ler aqui, irmãos. Apocalipse 21, 8. Primeira promessa de Deus, no verso 7, ele é tremendo. Você veja que no verso 7 ele avisa o que ele vai fazer, o que ele está fazendo com os que são dele. Os que saíram do pecado, viveram uma vida em santidade. No verso 7 ele diz: quem vencer herdará todas as coisas. Olha só, irmãos. Herdará todas as coisas. E eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Aquele que vencer o pecado, que venceu o mundo, a maldade. Mas para os perversos, para os maus, que no verso 8 diz: mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos homicidas, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Agora vamos por parte aqui, irmãos. O que é idólatra? É que adora outros ídolos, homens, mas não adora a Deus. Estão totalmente fora da conhecimento de Deus. Os tímidos são aqueles que recusam de falar de Jesus e se calam. E no lugar de falar de Jesus, fala outras coisas que não é para falar. E aos abomináveis, e aqueles que fazem coisas horríveis, que o mundo, até o próprio ímpio, se escandaliza, se espanta. E aos homicidas, é o que vive matando as pessoas, tirando a vida das pessoas, ceifando a vida das pessoas do tempo.
Fornicadores, o que é, irmão? Intriga, briga, tudo quanto é coisa que pode fazer é os fornicadores. E aos feiticeiros, é da onde Jesus me tirou do meio dessa turma, esses macumbeiros. E aos idólatras, ó, incrédulos, idólatras, são aqueles que não acreditam que Jesus existe e que faz as coisas erradas. E a todos os mentirosos, porque que a mentira é abominação para Deus? Porque a verdade é a lei de Deus, é a justiça de Deus. E quem mente, ele causa problema, engana as pessoas, cria problemas. Entenderam? É contra a verdade. Então, o fim desse povo, o lugar dele vai ser aonde? E a todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Primeira morte é que você sai da carne. E a segunda morte é que você vai viver. A alma vai receber outro corpo para condenação no inferno. Dores, sofrimentos, arrependimento. Por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Não adianta mais, já era. Entenderam? Então, esse, meus amados irmãos, é para esse povo que Jesus veio para salvar, para libertar. Porque Jesus, no dia, para ele perdoar uma pessoa, ele não faz acepção de pessoa, não faz assim, classifica o pecado. Ah, esse pecado eu não vou perdoar, esse pecado eu não vou. Está confirmado lá em João 17, 20. Você vê que ele não diz, ah, você fez esse pecado, eu não vou te perdoar, mas esse eu vou. Para ele não tem. João 17, 20 diz, eu não intercedo ao meu Pai por esses que já estão comigo, mas por todo aquele que ouvir a minha voz se arrepender dos seus pecados, das suas transgressões, entenderam? Se converter dos maus caminhos, será perdoado. Você veja o amor tão grande de Jesus que ele não vai. Ele quer que a pessoa se arrependa, se converta, pare de cometer pecado. E hoje, irmãos, o que mais está acontecendo é o povo se desviando da presença do Senhor. Milhões e milhões de pessoas. Faça uma pesquisa no YouTube de ver o número de pessoas que estão se desviando só da Assembleia de Deus. Em 5 anos, foi mais de milhões e milhões de pessoas que saíram da Assembleia de Deus. Uns foram para outros, outros, mas outros se abandonaram. O que está escrito aqui em Tiago, aliás, em Hebreus, que diz que aquele que recaiu, conhece toda a palavra e recaiu, esse não tem mais como se converter. Não tem mais lugar para arrependimento. Então, meus amados, por que Jesus faz isso? Porque nós somos responsáveis pelos nossos atos. Quem se condena somos nós. Não é Deus que condena. Somos nós que se condenamos quando nós violamos os direitos, os preceitos de Deus. Você tem tempo para tudo, você tem tempo para trabalhar, você tem tempo para aprender, para estudar, você tem tempo para ficar com a tua família, você tem tempo para fazer um monte de coisa, você tem tempo também para aprender a palavra do Senhor, para orar e para viver uma vida digna com o Senhor.
Porque Jesus não veio em vão, ele veio. Alguns ele vai levar, alguns ele vai salvar, mas a maioria não. Por isso está escrito: muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. E aí, irmão? Você foi chamado? Você está desistindo? Você já desistiu? Você já abandonou? Você saiu fora da presença do Senhor? Renunciou os preceitos de Deus? Então, irmão, vai ser difícil você voltar. Ainda está falando que é só por meio de 2 ou 3 testemunhos que você pode até se converter. Se 2 ou 3 pastores firmes na fé pedir misericórdia para Deus, interceder para essa pessoa, ele pode ter até compaixão e ainda aceitar. Entenderam? Mas quem não renunciar ao pecado, renunciar ao mundo e continuar e morrer, não vai ter salvação, irmão. Porque lá no céu, depois da morte, não tem como se converter. Não tem mais. Tenho falado isso sempre estou me lembrando vocês disso. Que o objetivo desse meu trabalho, desse projeto é motivar vocês, ensinar vocês, orientar vocês que o pecado está em nós, não está no mundo, não está em Deus, não está no Espírito, então ele não tem como perdoar o pecado. Não tem como, irmão, você andar no mundo, adorar o mundo, viver para o mundo. Por isso está escrito ali em Mateus 6, não pode, esqueci do 10, que não, ninguém pode agradar a 2 senhores. Ou você agrada a um e despreza o outro, ou você ama um e odeia o outro. Porque não se pode adorar a Deus e a Mamon, que é o dinheiro, a riqueza, as coisas do mundo. Isso é bíblico, está escrito. Ou você é de Jesus e vive em santidade, ou você rejeita Jesus e vem para o mundo. Só que o fim vai ser triste. E é isso que Jesus não quer. Jesus não veio para isso. Por isso ele recebeu todo o poder sobre toda a carne. Porque ele sabe o que é uma carne. Ele conhece. Sofrimento, dores, insulto, desprezo, maltratos. Entende? Bufetada na cara, cuspir na cara, no rosto de Jesus, fazer tudo isso. Torturar, humilhar, tirar a roupa dele. Ele passou por tudo isso. Então ele conhece muito bem o que uma carne sente, para que ele saiba quem está em aflição, sofrendo injustamente ou não. E ele sabe. E é esses que ele quer cuidar. Por isso está escrito. Já falei esses dias, estou falando de novo. João, aliás, é Mateus 11:28. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Entenderam, meus amados irmãos? Que ele está pronto para ajudar quem decidir. E quem tem que se decidir mudar é você, eu, nós. Amém? Então essa é a mensagem que eu tenho para vocês, alertando vocês. Nós temos poder, nós temos autoridade, nós temos domínio, nós temos sabedoria e nós temos condições e capacidade para mudar, para dominar. Porque todo vencido se torna escravo do vencedor. E você, aonde que está? Em que situação que você está?
escravo ou vencedor. Lembre-se que toda a moda do mundo, todas as coisas que estão existindo no mundo aqui, é obra do diabo. Deus criou, mas o diabo faz as obras dele. Que é só para desviar a pessoa da presença de Deus. Porque ele não faz nada que agrade a Deus. Nada. Mas tem uma também, irmãos, que ele ainda está a serviço de Deus. Porque até o próprio Paulo, irmão, o próprio Paulo, lá em Efésios, em Gálatas, que foi, em Tessalônica, não lembro qual é livro que ele falou, qual é província que ele estava, cidades, que ele estava de Simão, que ele era ganancioso, queria comprar a bênção, o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo na vida dele, porque ele não tinha nada disso. Tinha outro lá que Paulo entregou ele para Satanás, para castigar a carne dele, para ser pelo menos o Espírito, a alma seja salva. Está escrito, irmão, já passei por isso. Já passei por essa palavra, mas não lembro. Você quer de Gálatas até Tessalônica, parece que. Entenderam? Então, irmãos, fica esperto. O tempo está passando rápido demais. E o tempo está curto demais para você ficar aí nos prazeres do mundo. Santo é separado. O verdadeiro Filho de Deus, ele vive no mundo diferente de todos. De todos. No modo de se vestir, no modo de falar, no modo de andar, nos lugares que anda, com quem ele anda. Entenderam? É tudo diferente, tudo mudado. E aí dá para entender. Se você é um verdadeiro evangélico, que você vive na palavra, lá onde você trabalha, na tua empresa, todo mundo sabe, pelo teu comportamento, pelo teu modo de viver, a tua vida, teu modo de falar, todo mundo fala, você é crente, não é isso que acontece? Por quê? Porque você reflete algo diferente, algo lá do céu, que é a luz do Senhor Jesus. Porque nós somos a luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. O que quer dizer isso aí? Que você é a luz de Jesus, aonde você estiver, para estar no meio das trevas, você vai brilhar a luz. Você já aconteceu com você, se está no escuro? De noite, num lugar escuro mesmo, você riscar um palito de fósforo, acender ali, ele clareia todo lugar. Uma lâmpada você liga, você clareia todo o ambiente, ilumina. Então nós somos assim, nós temos que ser assim. Se nós estivermos nas trevas, no meio das trevas, a luz tem que brilhar. A luz tem que brilhar. E a luz não é nossa, é de Jesus. Porque Jesus disse, vós sois a luz do mundo, o sal da terra. Poder e autoridade que Jesus deu, ordem que Jesus deu para nós, ir. Olha o que está escrito em Mateus 28, 18 a 20. Jesus diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele avisou, ele confirmou quem ele é. O poder que ele tem. Pelo meio do poder e autoridade que ele tem, que ele recebeu do Pai, ele tem a condição de enviar os apóstolos pelo mundo para pregar o Evangelho. E ele diz, ide por todo mundo. Né? Ele diz assim, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando tudo aquilo que eu vou ter mandado. E aí ele fala uma palavra com 3 letrinhas só. Eis,
Isso aí, irmão, esse eis aí, ele tem um significado muito grande por meio dessa palavra, que poucos conhecem. Esse eis, irmãos, ele quer dizer, fica esperto, tome cuidado, faça aquilo que eu te mandei, mas não se glorifique em cima disso. Porque a obra é tua, mas a glória é minha. Então, isso, irmão, muita gente vai dar. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele está. Por isso, cara, que ninguém vai fazer nada sem ele. Lá está escrito lá em João 15, 5, sem mim nada podeis fazer. Então você veja que Jesus ele está presente no ar que respiramos, na água que tomamos, no alimento, em tudo e tudo, irmãos. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então, ignorando isso, igrejas, templos vazios, é responsabilidade de quem está na liderança. Fica lá esperando que Jesus venha fazer, mas Jesus não pode fazer nada se nós não estiver fazendo nada. Primeiro, nós temos que tomar a atitude e começar a fazer para que Jesus aperfeiçoe a nossa obra, o nosso trabalho. Agora fico dentro de igreja, trancado lá, esperando ter porta aberta, 1, 2, 3 cultos mais por semana. Enquanto isso, o diabo faz a festa com as almas, levando para os bares, para a prostituição, para tudo isso. E os pastores ficam fazendo o quê? E depois querem ainda que o ministério dele cresça. São responsáveis. E eu não tenho dom de ministério. O meu dom é de ensinamento. Por isso que eu estou ensinando vocês a fazer isso. Se libertar do pecado, se fortalecer na fé. Entenderam? Crer que Jesus veio para salvar e que você foi chamado, você foi escolhido para esse fim. E você recebeu dons. Não foi para brincar dentro de igreja, para ilustrar banco em igreja. Foi para trabalhar, ajudar o pastor. O líder, ele tem a responsabilidade dele espiritual. Mas quem tem que encher a igreja, quem cuidar dos membros, quem buscar os membros, tem que fazer os auxiliares, os diáconos, presbíteros, os pastores, auxiliares, os outros membros, chamar os membros da igreja e levar eles junto para ensinar, para eles crescer. Esse é o dever dos membros da igreja. Não ficar dependurado nas costas do pastor, porque o pastor passa tudo, tipo crente de mochila. O pastor não aguenta, o pastor não está ali para carregar tudo nas costas, não. Cada um que carrega a sua cruz para exercer seus dons, para que venha. Igual, por exemplo, você pega uma máquina, qualquer equipamento, qualquer coisa, você abre ali, tem um monte de componentes, tudo diferente do outro, com função diferente, mas todas as funções dele é para completar o funcionamento daquele equipamento, uma máquina, um aparelho eletrônico. Ele tem que ter força, ele tem que ter energia para movimentar aquilo. E quem que é a fonte do movimento disso tudo? Somos nós. O pastor ele tem a missão dele, de liderança, não é de cuidar de igreja, de cuidar do povo. Quem tem que cuidar dos presbíteros, os pastores, ensinar os diáconos, ensinar, pregar a palavra. E visitar os doentes, visitar os presos. Veja lá em Mateus 25, do 31 ao 46, irmão. Jesus diz que, até eu amanhã eu vou falar essa palavra. Já está encerrando aqui. Amém? Então fica com vocês essa mensagem. E amanhã eu vou falar a respeito de Mateus 25, do 31 ao 46. O que estiver fazendo a obra e o que não estiver fazendo. E as obras que tem que ser feitas para herdar o reino dos céus. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus e que Deus abençoe a todos.